Meu nome é Adrian Blackwood, e há um ano, minha existência foi completamente redefinida. Aos 45 anos, eu era a personificação do sucesso corporativo em Nova York. Como advogado especializado em fusões e aquisições, meu nome era sinônimo de vitória nos tribunais e negócios milionários. Minha vida era uma corrida frenética contra o relógio, impulsionada pela adrenalina de fechar acordos monumentais na indústria dos jogos. Cresci em uma família de classe média em Connecticut, filho único de pais ambiciosos que sempre me incentivaram a buscar o topo. Desde cedo, aprendi que o sucesso era medido por conquistas tangíveis, notas altas, prêmios, reconhecimento. Essa mentalidade me levou à Faculdade de Direito de Harvard, onde me destaquei não apenas academicamente, mas também na arte de fazer conexões estratégicas. Após a formatura, mergulhei de cabeça no mundo corporativo de Nova York. Os primeiros anos foram de trabalho árduo e noites sem dormir. Mas cada caso vencido, cada negócio fechado, era um degrau a mais na escada do sucesso. Em poucos anos me tornei sócio júnior, e aos 40 já era um dos principais nomes do escritório. Minha esposa, Evelyn, uma artista plástica talentosa, era o oposto de tudo o que eu representava. Enquanto eu vivia para os números e contratos, ela via o mundo através das cores e formas. Nos conhecemos em uma exposição de arte contemporânea. Eu estava lá para fazer networking, ela para apresentar suas obras. Foi um choque de mundos que, surpreendentemente, resultou em um casamento. Nosso relacionamento, no entanto, era constantemente testado pelo meu estilo de vida. Evelyn frequentemente me alertava sobre os perigos do estresse excessivo, mas eu via suas preocupações como exageros de uma artista desconectada da realidade do mundo corporativo. Para mim, a pressão constante era o preço a se pagar pelo sucesso. Minha rotina diária era uma maratona sem fim. Acordava às 5 da manhã, ia para a academia, mais por obrigação do que por prazer, e às 7 já estava no escritório. Reuniões se sucediam sem intervalo, almoços eram engolidos entre ligações, e era comum eu ainda estar trabalhando quando a maioria das pessoas já estava em casa com suas famílias. Os fins de semana, quando não estava viajando a trabalho, eram dedicados a eventos sociais estratégicos, jantares, partidas de golfe, festas beneficentes. Tudo era uma oportunidade de fazer contatos e fechar negócios. Evelyn raramente me acompanhava nesses eventos, preferindo a solidão de seu ateliê. Eu me vangloriava de minha resistência, orgulhoso de poder funcionar com apenas 4 ou 5 horas de sono por noite. Café, energéticos e, ocasionalmente, algo mais forte, mantinham minha mente afiada e meu corpo em movimento. Ignorava os sinais de alerta, as dores de cabeça frequentes, a pressão no peito, as noites de insônia. Para mim, eram apenas inconvenientes menores no caminho para o topo. Mal sabia eu que estava caminhando para um precipício. O universo estava prestes a me dar uma lição que nenhuma universidade de elite ou escritório de advocacia poderia ensinar. Uma lição sobre vida, morte e o verdadeiro significado de sucesso. Uma lição que começaria com um ataque cardíaco em plena tarde de trabalho e me levaria a uma jornada além dos limites da existência física. Esta é a história de como morri e de como, ao morrer, aprendi finalmente a viver. Era uma terça-feira de novembro de 2022, um dia que começou como qualquer outro, mas que mudaria minha vida para sempre. Acordei antes do despertador, como de costume, e encontrei Evelyn ainda dormindo. Olhei para ela por um momento, notando as linhas de preocupação em seu rosto mesmo durante o sono. Uma pontada de culpa me atingiu, mas a afastei rapidamente. Tinha um dia importante pela frente. Cheguei ao escritório às 7h em ponto. O lugar já estava em polvorosa, apesar do horário. Estávamos no meio de uma das maiores fusões da história da indústria de jogos. E a pressão era palpável. Minha secretária, Janet, me entregou uma pilha de documentos assim que entrei em minha sala. Sr. Blackwood, a equipe da West Coast Games está esperando sua ligação. E o Sr. Yamamoto de Tóquio pediu para remarcar a videoconferência para as 14h.
Assenti distraidamente, já discando o número da West Coast Games. As próximas horas foram um borrão de negociações, revisões de contratos e discussões acaloradas. Pulei o almoço, satisfeito com um sanduíche engolido entre reuniões. Às 15 horas, estava revisando as últimas cláusulas do contrato com minha colega, Helen Fisher. Foi então que aconteceu. No meio de uma frase sobre porcentagens de royalties, senti uma pressão repentina no peito. No início, tentei ignorar, pensando ser apenas mais um sintoma do estresse. Mas em segundos, a pressão se transformou em uma dor aguda, como se um elefante estivesse sentado sobre mim. Meu corpo congelou. O suor começou a escorrer pela minha testa e um pânico inexplicável tomou conta de mim. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Helen percebeu que algo estava errado e se levantou, alarmada. Adrian, você está bem? Não consegui responder. Minha visão começou a embaçar e senti meu corpo tombando para frente. Ouvi o grito de Helen como se viesse de muito longe. Papéis voaram e senti o líquido quente do café derramando sobre a mesa e meu terno. A dor era insuportável, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Era como se alguém estivesse espremendo meu coração com uma mão de ferro. Tentei respirar, mas meus pulmões pareciam ter esquecido como funcionavam. Os sons ao meu redor se misturavam em uma cacofonia confusa. Gritos, passos apressados, alguém gritando para chamar uma ambulância. Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta e ao mesmo tempo em uma velocidade vertiginosa. Meus pensamentos se embaralhavam. Flashes de memória passavam diante de meus olhos. Evelyn sorrindo em nosso casamento. Meu pai me dando um tapinha nas costas quando entrei para Harvard. A expressão decepcionada de minha mãe quando disse que não iria ao seu aniversário por causa de um caso importante. Em meio ao caos, um pensamento claro surgiu. É assim que vou morrer? Em meu escritório, afogado em papéis e café derramado. A ironia não me escapou. Mesmo naquele momento de agonia, senti mãos me virando. Alguém afrouxando minha gravata. Uma voz distante dizia: "Fique com a gente, Sr. Blackwood. A ambulância já está chegando." Mas eu estava escorregando para longe, a escuridão se fechando ao meu redor. Meu último pensamento consciente foi para Evelyn. Queria dizer a ela que sentia muito, que ela estava certa o tempo todo. Queria uma chance de fazer as coisas de forma diferente. E então, a escuridão me engoliu. O que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação racional. Médicos podem chamar de alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Céticos diriam que foi apenas um sonho vívido provocado pelo estresse do momento. Mas eu sei, com cada fibra do meu ser, que o que experimentei foi real. Tão real quanto o chão sob nossos pés, tão verdadeiro quanto o ar que respiramos. Porque naquele momento, quando meu coração parou de bater e meu cérebro começou a se desligar, eu não simplesmente morri, eu viajei para um lugar além da compreensão humana, um reino que desafia nossas noções de realidade e existência. E foi lá, nesse espaço entre a vida e a morte, que minha verdadeira jornada começou. A escuridão que me envolveu não era o vazio que eu esperava. Era densa, palpável, como se estivesse nadando em um oceano de tinta. Não havia sensação de corpo, nem de tempo ou espaço. Eu era apenas consciência flutuando no nada. Então, de repente, houve luz. Não a luz suave e acolhedora que as pessoas geralmente descrevem em experiências de quase morte. Esta luz era intensa, quase dolorosa, com tons de vermelho e laranja que lembravam fogo e sangue. Aos poucos, uma paisagem começou a se formar ao meu redor. O céu era uma tempestade furiosa de nuvens negras e carmesim, girando em um redemoinho ameaçador. O chão sob meus pés, pois agora eu parecia ter um corpo novamente, era rochoso e irregular, feito de uma substância que lembrava obsidiana, mas que pulsava com um brilho interno vermelho, como se houvesse lava correndo por baixo. O ar era pesado e sufocante, carregado com um forte cheiro de enxofre que fazia meus olhos arderem. A temperatura era insuportavelmente alta, como se estivesse dentro de um forno.
Cada respiração era um esforço, o ar quente queimando meus pulmões. Olhei ao redor tentando entender onde estava. Foi então que vi as figuras. A princípio, pensei que fossem formações rochosas estranhas, mas à medida que meus olhos se ajustavam, percebi com horror que eram pessoas. Ou algo que já foram pessoas. Figuras atormentadas se contorciam por toda parte. Algumas estavam parcialmente fundidas às rochas, seus corpos se mesclando com a pedra em uma simbiose grotesca. Outras vagavam sem rumo, gemendo em agonia. Vi criaturas rasgando sua própria carne, apenas para vê-la se regenerar instantaneamente, perpetuando um ciclo interminável de automutilação. O horror daquela visão era inimaginável. Quis gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. Quis correr, mas meus pés pareciam grudados ao chão. Estava preso, incapaz de me mover ou de desviar o olhar daquele pesadelo. Uma figura em particular chamou minha atenção. Era um homem ou o que restava dele. Sua pele estava em frangalhos, pendurada em tiras que revelavam músculos e ossos por baixo. Seus olhos eram poços vazios que pareciam olhar diretamente para minha alma. Quando falou, sua voz era um sussurro rouco que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. "Bem-vindo, Adrian", disse ele, e o som do meu nome naquele lugar me encheu de pavor. "Esperávamos por você." Quis perguntar onde estava, o que era aquele lugar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Como se lesse meus pensamentos, a figura continuou. Isso é o que você construiu, Adrian. Cada contrato injusto, cada vida arruinada por sua ganância, cada momento de bondade ignorado em nome do lucro. Tudo isso ajudou a construir este lugar." As palavras me atingiram como um soco no estômago. Minha mente gritava em negação, mas no fundo, eu sabia que era verdade. Cada decisão egoísta, cada vez que escolhi o ganho pessoal sobre o bem comum, tudo estava ali, manifestado naquele inferno pessoal. Tentei argumentar, justificar minhas ações, mas as palavras morreram antes de chegarem aos meus lábios. Como poderia justificar uma vida inteira de egoísmo e ganância diante daquela manifestação de sofrimento? A figura se aproximou, e pude sentir o cheiro de carne podre e desesperança emanando dela. "Você tem uma escolha a fazer, Adrian", disse ela, sua voz agora um sussurro íntimo em meu ouvido. "Pode aceitar seu lugar aqui, juntar-se a nós na eternidade de tormento que construiu para si mesmo. Ou pode tentar mudar." Antes que pudesse responder, ouvi um rugido ensurdecedor. O chão tremeu violentamente, e as nuvens no céu se abriram, revelando algo que fez meu sangue gelar. Descendo das nuvens vinha uma criatura que desafiava a compreensão. Era um humanoide gigantesco, mas sem pele. Seu corpo uma massa pulsante de vasos sanguíneos e músculos expostos. Sua boca, um abismo cheio de fileiras intermináveis de dentes afiados como navalhas, se abriu em um grito que sacudiu os próprios fundamentos daquele mundo infernal. O cheiro que emanava da criatura era indescritível. Uma mistura de decomposição, sangue e algo ainda mais profundo e perturbador. Cada passo que dava fazia o chão tremer, e as outras almas atormentadas fugiam em pânico. Eu queria correr, mas estava paralisado pelo medo. A criatura se aproximava, seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, fixos em mim. Senti o peso de todos os meus pecados, todas as minhas falhas, me puxando para baixo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um ponto de luz, pequeno mas intenso, surgiu no céu tempestuoso. A criatura demoníaca hesitou, sua atenção momentaneamente desviada. Naquele instante de hesitação, senti uma presença diferente. Uma mão, feita de pura luz, estendeu-se em minha direção. Sem pensar, agarrei-a, e tudo mudou. No momento em que minha mão tocou aquela luz, o mundo infernal ao meu redor começou a se dissolver. A criatura demoníaca, as almas atormentadas, o chão de obsidiana, tudo se desfez como fumaça levada pelo vento. A sensação era de estar sendo puxado para cima a uma velocidade vertiginosa, atravessando camadas e mais camadas de realidade. As cores ao meu redor mudaram drasticamente.
Os tons de vermelho e preto deram lugar a um branco puro e intenso. Tão brilhante que deveria ser doloroso de olhar, mas não era. Pelo contrário, era reconfortante. Como se estivesse sendo envolvido por um abraço caloroso e acolhedor. A opressão e o medo que senti no reino infernal foram substituídos por uma sensação de leveza e paz indescritível. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não apenas o peso do meu corpo físico, mas o peso de todas as preocupações, medos e ansiedades que eu carregava. Conforme a ascensão desacelerava, comecei a perceber que estava em um lugar completamente diferente. Não havia chão sólido sob meus pés, nem céu acima. Era um vasto espaço de luz pura e energia vibrante. Formas e cores dançavam ao meu redor, criando padrões complexos e belos que pareciam conter toda a sabedoria do universo. O ar, se é que poderia chamar assim, era leve e revigorante. Cada respiração me enchia de uma vitalidade que eu nunca havia experimentado antes. Meus sentidos pareciam ter sido ampliados exponencialmente. Eu podia ver cores que não existiam no espectro terrestre, ouvir harmonias que nenhum instrumento humano poderia produzir. Foi então que percebi que não estava sozinho. Ao meu redor, havia outras presenças. Não tinham formas definidas. Eram mais como campos de energia luminosa, cada um com sua própria vibração e personalidade única. De alguma forma, eu sabia que eram outras almas, algumas familiares, outras completamente desconhecidas. Uma dessas presenças se destacou. Era mais brilhante e mais intensa que as outras, irradiando uma aura de sabedoria e compaixão infinitas. Não tinha forma humana, mas de alguma maneira, eu sabia que esta era a entidade que havia estendido a mão para mim, me resgatando do inferno. Quando falou, não foi com palavras, mas com pensamentos e emoções que fluíam diretamente para minha consciência. Bem-vindo, Adrian, disse a presença, e a sensação era completamente diferente de quando a figura atormentada no inferno havia me saudado. Esta saudação era cheia de amor incondicional e aceitação. Quis falar, fazer perguntas, mas antes que pudesse formular um pensamento coerente, a entidade continuou. Você passou por uma provação, Adrian. O que você experimentou foi um reflexo de suas próprias ações e escolhas, mas não foi uma punição. Foi uma oportunidade de aprendizado. Senti uma onda de vergonha e arrependimento me invadir ao lembrar de todas as coisas que fiz errado em minha vida. A ganância, o egoísmo, as pessoas que machuquei em minha busca cega pelo sucesso. A entidade, sentindo meus pensamentos, emanou uma onda de compreensão e perdão. Não se torture com o passado, Adrian. O que importa agora é o que você fará com essa experiência. De repente vi toda a minha vida se desenrolar diante de mim. Não era uma simples repetição de eventos, mas uma compreensão profunda de como cada escolha que fiz afetou não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Vi o rosto magoado de Evelyn todas as vezes que priorizei o trabalho sobre nosso relacionamento. Vi os olhares de desapontamento dos meus pais quando faltei a momentos importantes de suas vidas. Vi os rostos anônimos das pessoas afetadas pelos negócios que fechei, famílias destruídas por demissões em massa, comunidades arruinadas por práticas comerciais predatórias. Mas também vi os momentos de bondade, por mais raros que fossem. A vez que ajudei um estagiário a pagar suas mensalidades da faculdade. O dia em que defendi pro bono uma família prestes a perder sua casa. Pequenos atos de gentileza que eu havia esquecido, mas que fizeram diferença na vida de alguém. A entidade de luz falou novamente. Você vê agora, Adrian. Cada ação, cada escolha, tem consequências que vão muito além do que podemos imaginar. Você tem o poder de criar céus ou infernos, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. Senti uma onda de compreensão me invadir. Toda a minha vida eu havia buscado sucesso e poder, pensando que isso me traria felicidade e realização. Mas agora, eu via claramente o vazio dessa busca. O que acontece agora? Perguntei, minha voz tremendo com a emoção da revelação. A entidade emanou uma sensação de gentil determinação.
Isso depende de você, Adrian. Você pode escolher retornar e continuar sua jornada na Terra, ou pode escolher ficar e continuar sua evolução aqui. A escolha parecia óbvia. Este lugar de luz e paz era tudo o que eu poderia desejar. Por que voltaria para o mundo de dor e conflito que havia deixado? Mas então, uma imagem de Evelyn surgiu em minha mente. E com ela, a compreensão de que minha jornada na Terra não estava concluída. Havia muito a corrigir, muito bem a fazer. Antes que pudesse expressar minha decisão, a entidade de luz disse: Lembre-se, Adrian, o verdadeiro propósito da vida não é acumular riquezas ou poder, mas crescer em amor e sabedoria. Cada desafio é uma oportunidade de aprendizado, cada interação uma chance de espalhar luz. Com essas palavras, senti uma mudança. O mundo de luz começou a se dissolver, e senti-me sendo puxado de volta. A última coisa que ouvi antes de retornar foi a voz gentil da entidade. Vá em paz, Adrian. E lembre-se, você nunca está sozinho. E então, com um suspiro súbito e doloroso, abri os olhos para o mundo dos vivos. No momento em que minha mão tocou aquela luz, o mundo infernal ao meu redor começou a se dissolver. A criatura demoníaca, as almas atormentadas, o chão de obsidiana, tudo se desfez como fumaça levada pelo vento. A sensação era de estar sendo puxado para cima a uma velocidade vertiginosa, atravessando camadas e mais camadas de realidade. As cores ao meu redor mudaram drasticamente. Os tons de vermelho e preto deram lugar a um branco puro e intenso, tão brilhante que deveria ser doloroso de olhar, mas não era. Pelo contrário, era reconfortante, como se estivesse sendo envolvido por um abraço caloroso e acolhedor. A opressão e o medo que senti no reino infernal foram substituídos por uma sensação de leveza e paz indescritível. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não apenas o peso do meu corpo físico, mas o peso de todas as preocupações, medos e ansiedades que eu carregava. Conforme a ascensão desacelerava, comecei a perceber que estava em um lugar completamente diferente. Não havia chão sólido sob meus pés, nem céu acima. Era um vasto espaço de luz pura e energia vibrante. Formas e cores dançavam ao meu redor, criando padrões complexos e belos que pareciam conter toda a sabedoria do universo. O ar, se é que poderia chamar assim, era leve e revigorante. Cada respiração me enchia de uma vitalidade que eu nunca havia experimentado antes. Meus sentidos pareciam ter sido ampliados exponencialmente. Eu podia ver cores que não existiam no espectro terrestre, ouvir harmonias que nenhum instrumento humano poderia produzir. Foi então que percebi que não estava sozinho. Ao meu redor, havia outras presenças. Não tinham formas definidas, eram mais como campos de energia luminosa, cada um com sua própria vibração e personalidade única. De alguma forma, eu sabia que eram outras almas, algumas familiares, outras completamente desconhecidas. Uma dessas presenças se destacou. Era mais brilhante e mais intensa que as outras, irradiando uma aura de sabedoria e compaixão infinitas. Não tinha forma humana, mas de alguma maneira eu sabia que esta era a entidade que havia estendido a mão para mim, me resgatando do inferno. Quando falou, não foi com palavras, mas com pensamentos e emoções que fluíam diretamente para minha consciência. Bem-vindo, Adrian, disse a presença, e a sensação era completamente diferente de quando a figura atormentada no inferno havia me saudado. Esta saudação era cheia de amor incondicional e aceitação. Quis falar, fazer perguntas, mas antes que pudesse formular um pensamento coerente, a entidade continuou. Você passou por uma provação, Adrian. O que você experimentou foi um reflexo de suas próprias ações e escolhas. Mas não foi uma punição, foi uma oportunidade de aprendizado. Senti uma onda de vergonha e arrependimento me invadir ao lembrar de todas as coisas que fiz errado em minha vida. A ganância, o egoísmo, as pessoas que machuquei em minha busca cega pelo sucesso. A entidade, sentindo meus pensamentos,
emanou uma onda de compreensão e perdão. Não se torture com o passado, Adrian. O que importa agora é o que você fará com essa experiência. De repente, vi toda a minha vida se desenrolar diante de mim. Não era uma simples repetição de eventos, mas uma compreensão profunda de como cada escolha que fiz afetou não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Vi o rosto magoado de Evelyn todas as vezes que priorizei o trabalho sobre nosso relacionamento. Vi os olhares de desapontamento dos meus pais quando faltei a momentos importantes de suas vidas. Vi os rostos anônimos das pessoas afetadas pelos negócios que fechei. Famílias destruídas por demissões em massa. Comunidades arruinadas por práticas comerciais predatórias. Mas também vi os momentos de bondade, por mais raros que fossem. A vez que ajudei um estagiário a pagar suas mensalidades da faculdade. O dia em que defendi pro bono uma família prestes a perder sua casa. Pequenos atos de gentileza que eu havia esquecido, mas que fizeram diferença na vida de alguém. A entidade de luz falou novamente. Você vê agora, Adrian? Cada ação, cada escolha, tem consequências que vão muito além do que podemos imaginar. Você tem o poder de criar céus ou infernos, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. Senti uma onda de compreensão me invadir. Toda a minha vida, eu havia buscado sucesso e poder, pensando que isso me traria felicidade e realização. Mas agora eu via claramente o vazio dessa busca. O que acontece agora? Perguntei, minha voz tremendo com a emoção da revelação. A entidade emanou uma sensação de gentil determinação. Isso depende de você, Adrian. Você pode escolher retornar e continuar sua jornada na Terra, ou pode escolher ficar e continuar sua evolução aqui. A escolha parecia óbvia. Este lugar de luz e paz era tudo o que eu poderia desejar. Porque voltaria para o mundo de dor e conflito que havia deixado. Mas então, uma imagem de Evelyn surgiu em minha mente. E com ela, a compreensão de que minha jornada na Terra não estava concluída. Havia muito a corrigir, muito bem a fazer. Antes que pudesse expressar minha decisão, a entidade de luz disse: Lembre-se, Adrian, o verdadeiro propósito da vida não é acumular riquezas ou poder, mas crescer em amor e sabedoria. Cada desafio é uma oportunidade de aprendizado, cada interação uma chance de espalhar luz. Com essas palavras, senti uma mudança. O mundo de luz começou a se dissolver e senti-me sendo puxado de volta. A última coisa que ouvi antes de retornar foi a voz gentil da entidade. Vá em paz, Adrian, e lembre-se, você nunca está sozinho. E então, com um suspiro súbito e doloroso, abri os olhos para o mundo dos vivos. O retorno à consciência foi abrupto e desorientador. A luz suave e etérea do reino espiritual deu lugar às luzes fluorescentes e impessoais de um quarto de hospital. O silêncio contemplativo foi substituído pelo bip constante de monitores cardíacos e o zunido baixo de equipamentos médicos. Meus olhos se abriram lentamente, piscando várias vezes para se ajustar à claridade. Meu corpo inteiro doía como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Tentei me mover, mas cada músculo protestou. Uma máscara de oxigênio cobria meu rosto e tubos e fios pareciam me conectar a uma variedade de máquinas. Ele está acordando, ouvi uma voz exclamar. Em segundos o quarto se encheu de atividade. Médicos e enfermeiras se aglomeraram ao redor da minha cama, verificando sinais vitais e fazendo perguntas que eu mal conseguia processar. Entre a confusão de vozes e movimentos, vi um rosto familiar. Evelyn. Ela estava ali, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, segurando minha mão com tanta força que eu podia sentir apesar da dormência em meus membros. Adrian, ela sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Você voltou para mim. Quis falar, dizer a ela o quanto sentia muito, o quanto a amava, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Tudo o que consegui fazer foi apertar levemente sua mão, esperando que ela entendesse. Os dias seguintes foram um borrão de exames, consultas e recuperação gradual.
Aprendi que havia ficado morto por quase 5 minutos antes que a equipe de emergência conseguisse me ressuscitar. Do ponto de vista médico, foi um milagre que eu tivesse sobrevivido sem danos cerebrais significativos. Dr. Marcus Bennett, o cardiologista que cuidou de mim, explicou a extensão do dano ao meu coração e o longo caminho de recuperação que eu tinha pela frente. Sr. Blackwood, você teve muita sorte, ele disse, sua voz séria, mas gentil. Mas precisa entender que sua vida terá que mudar drasticamente daqui para frente. Eu assenti, sabendo que a mudança que ele falava ia muito além de dieta e exercícios. A experiência que tive mudou muito mais do que apenas meu coração físico. À medida que recuperava minhas forças, comecei a contar a Evelyn sobre minha experiência. Falei sobre o inferno que vi, o tormento que senti e a ascensão à luz. Falei sobre a compreensão profunda que tive sobre minhas ações e suas consequências. Evelyn ouviu tudo com uma mistura de fascínio e preocupação. Adrian, ela disse suavemente depois que terminei, você passou por algo extraordinário, mas o importante agora é como você vai viver daqui para frente. Suas palavras ecoaram as da entidade de luz, e eu soube que ela estava certa. A experiência de quase morte foi apenas o começo. O verdadeiro desafio seria viver de acordo com as lições que aprendi. A recuperação física foi lenta e muitas vezes frustrante. Eu, que sempre me orgulhei de minha força e resistência, agora lutava para realizar as tarefas mais simples. Cada passo era um esforço, cada respiração profunda uma conquista. Mas junto com a recuperação física, veio uma transformação interior. As prioridades que antes pareciam tão importantes, dinheiro, status, poder, agora pareciam triviais. Em vez disso, encontrei-me focado em coisas que antes negligenciei. Relacionamentos, compaixão, o simples prazer de estar vivo. Evelyn esteve ao meu lado em cada passo do caminho. Sua força e paciência foram inabaláveis, mesmo quando eu ficava frustrado ou desanimado. Ela me ajudou não apenas com minha recuperação física, mas também com minha jornada espiritual, ouvindo minhas reflexões e me incentivando a explorar esse novo caminho. Meus colegas de trabalho também me visitaram. Helen Fisher, em particular, passou horas comigo, não falando sobre trabalho ou negócios, mas simplesmente sendo uma amiga. Percebi quanto havia negligenciado esses relacionamentos em minha busca cega pelo sucesso. À medida que minha força voltava, comecei a pensar no futuro. Sabia que não poderia voltar à minha vida anterior. A ideia de retornar àquela existência frenética e egocêntrica me deixava fisicamente doente. Mas o que eu faria? Como poderia usar esta segunda chance que me foi dada? Foi durante uma sessão de fisioterapia particularmente desafiadora que tive uma epifania. Enquanto lutava para completar um exercício simples, vi outro paciente, um homem idoso, tendo dificuldades semelhantes. Sem pensar, estendi a mão para ajudá-lo. O sorriso de gratidão que ele me deu iluminou algo dentro de mim. Percebi que era isso que eu queria fazer com minha vida. Ajudar os outros, fazer a diferença, por menor que fosse. Naquela noite compartilhei meus pensamentos com Evelyn. Quero mudar de vida, disse a ela. Quero usar minhas habilidades para ajudar as pessoas, não para acumular mais riqueza. Evelyn sorriu, lágrimas nos olhos. Eu sabia que você encontraria seu caminho, ela disse suavemente. E estarei ao seu lado, não importa o que você decida fazer. Enquanto o sol se punha fora da janela do hospital, senti uma paz que não experimentava há anos. O caminho à frente seria desafiador, eu sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava indo na direção certa. A jornada de recuperação estava apenas começando, mas já me sentia transformado. A experiência de quase morte não foi apenas um vislumbre do além. Foi um chamado para viver de forma diferente, para ser melhor. E eu estava determinado a atender a esse chamado. Nos meses que se seguiram à minha saída do hospital, experimentei uma profunda transformação interior. Cada dia trazia novas revelações e desafios,
À medida que eu lutava para integrar as lições de minha experiência de quase morte em minha vida cotidiana. A primeira e mais óbvia mudança foi minha saída do mundo corporativo. Depois de muita reflexão e discussão com Evelyn, decidi me afastar completamente da advocacia corporativa. Foi uma decisão difícil, não apenas pelo aspecto financeiro, mas porque grande parte da minha identidade estava atrelada à minha carreira. Quando anunciei minha decisão aos meus colegas, as reações foram mistas. Alguns, como Helen Fisher, expressaram compreensão e apoio. Outros ficaram chocados e até mesmo irritados, vendo minha saída como uma traição ou um sinal de fraqueza. O sócio sênior, um homem que eu antes admirava por sua implacável busca pelo sucesso, me olhou com uma mistura de pena e desprezo. Você está jogando fora tudo pelo que trabalhou, Blackwood. Ele disse, sua voz fria. Não há lugar para sentimentalismo neste negócio. Suas palavras teriam me abalado no passado, mas agora só reforçavam minha convicção de que estava tomando a decisão certa. Talvez, respondi calmamente, mas há mais na vida do que apenas negócios. Deixar o escritório pela última vez foi surpreendentemente libertador. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Nova York, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. O mundo ao meu redor parecia diferente, mais vivo, mais vibrante. Era como se eu estivesse vendo tudo com novos olhos. Mas a verdadeira jornada estava apenas começando. Livrar-me dos velhos hábitos e padrões de pensamento provou ser um desafio constante. Havia dias em que me pegava deslizando de volta para velhos comportamentos, checando freneticamente e-mails que não existiam mais, sentindo uma pontada de inveja ao ver antigos colegas celebrando grandes negócios. Foi durante esses momentos de dúvida que a presença constante e o apoio de Evelyn foram mais cruciais. Ela se tornou minha âncora, me lembrando gentilmente do que eu havia experimentado e do que havia decidido fazer com minha vida. Lembre-se, Adrian. Ela dizia, segurando minhas mãos. Você não está apenas deixando algo para trás. Você está caminhando em direção a algo novo e significativo. Suas palavras sempre me centravam, me trazendo de volta ao propósito que havia descoberto. Comecei a explorar práticas espirituais e de mindfulness que antes teria descartado como perda de tempo. Meditação, yoga, leituras filosóficas, todas essas atividades que uma vez pareceram frívolas para mim, agora se tornaram parte integral do meu dia a dia. A meditação em particular se tornou uma âncora para mim. Nas primeiras tentativas, achei quase impossível aquietar minha mente sempre ativa. Mas com prática e paciência, comecei a encontrar momentos de paz e clareza que me lembravam da luz que experimentei durante minha experiência de quase morte. Também comecei a reavaliar meus relacionamentos. Percebi o quanto havia negligenciado amizades e laços familiares em minha busca obstinada pelo sucesso. Fiz um esforço consciente para reconectar com pessoas que havia deixado para trás. Uma das reconexões mais significativas foi com meus pais. Nos anos anteriores, nossas interações haviam se tornado superficiais e esporádicas. Agora me esforcei para estar verdadeiramente presente em suas vidas. Passei um fim de semana inteiro com eles, apenas conversando, ouvindo suas histórias e pedindo desculpas pelos anos de negligência. Filho, meu pai disse com lágrimas nos olhos, é bom ter você de volta. Essas palavras simples significaram mais para mim do que qualquer elogio profissional que já havia recebido. Meu relacionamento com Evelyn também floresceu de maneiras que eu não imaginava serem possíveis. Pela primeira vez estava verdadeiramente presente em nosso casamento, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Descobri o prazer de simplesmente estar com ela, seja ajudando em seu ateliê ou apenas sentados juntos em silêncio contemplativo. Uma noite, enquanto observávamos o pôr do sol do nosso apartamento, Evelyn se virou para mim com um sorriso suave. Sabe, ela disse, eu sempre amei você, Adrian. Mas agora sinto que estou conhecendo você pela primeira vez. Suas palavras capturaram perfeitamente como eu me sentia. Era como se eu estivesse me redescobrindo,
desenterrando partes de mim que haviam sido sufocadas por anos de ambição e materialismo. No entanto, nem tudo era fácil. Havia dias em que me sentia perdido, sem propósito. O vazio deixado pela minha antiga carreira às vezes parecia um abismo. Nesses momentos, me agarrava à memória da minha experiência, à sensação de paz e propósito que senti naquele reino de luz. Gradualmente, comecei a explorar maneiras de dar ajuda à comunidade. Comecei fazendo trabalho voluntário em um abrigo local, oferecendo aconselhamento legal gratuito para pessoas que não podiam pagar por representação. A gratidão nos olhos daqueles que eu ajudava era mais gratificante do que qualquer bônus que já havia recebido. À medida que os meses passavam, senti uma mudança fundamental em minha perspectiva de vida. O sucesso, percebi, não era medido por conquistas materiais ou status social, mas pela diferença positiva que podemos fazer na vida dos outros. Esta transformação interior não foi fácil ou rápida. Foi um processo contínuo, cheio de altos e baixos, momentos de clareza e períodos de dúvida. Mas a cada dia, me sentia mais alinhado com a verdade que havia experimentado durante minha jornada além da vida. Olhando para trás, para o homem que eu era antes do ataque cardíaco, mal o reconhecia. Aquele Adrian parecia uma casca vazia, perseguindo sombras de sucesso e felicidade. O novo Adrian, ou talvez o verdadeiro Adrian que sempre esteve lá, enterrado sob camadas de condicionamento e expectativas sociais, estava apenas começando sua jornada. E pela primeira vez em minha vida, estava verdadeiramente ansioso para ver onde essa jornada me levaria. Conforme os meses se passaram, a necessidade de encontrar um novo propósito em minha vida tornou-se cada vez mais urgente. O trabalho voluntário no abrigo local era gratificante, mas sentia que podia fazer mais, que podia usar minhas habilidades e experiências de uma forma mais impactante. Foi durante uma de minhas sessões de aconselhamento legal gratuito que tive uma epifania. Estava ajudando uma jovem mãe solteira que estava prestes a perder sua casa devido a práticas predatórias de empréstimo, práticas que eu mesmo havia facilitado em minha vida anterior como advogado corporativo. Enquanto explicava seus direitos e as opções disponíveis, vi o alívio e a gratidão em seus olhos. Foi nesse momento que percebi. Eu poderia usar meu conhecimento do mundo corporativo não para explorar as pessoas, mas para protegê-las. Nos dias que se seguiram, pesquisei intensamente e descobri que havia uma necessidade significativa de advogados especializados em defender consumidores contra grandes corporações. Muitas pessoas estavam sendo exploradas por práticas comerciais antiéticas, mas não tinham os recursos ou o conhecimento para se defender. Compartilhei minha ideia com Evelyn, que me apoiou entusiasticamente. Adrian, ela disse, isso é perfeito. Você estará usando suas habilidades para fazer o bem, para equilibrar a balança. Com sua bênção e encorajamento, comecei a trabalhar na criação de uma organização sem fins lucrativos, focada em fornecer representação legal gratuita para pessoas que foram vítimas de práticas corporativas predatórias. O processo não foi fácil. Tive que navegar por uma burocracia complexa, lidar com o ceticismo de antigos colegas e enfrentar a resistência de corporações que não queriam ver seus antigos métodos desafiados. Mas cada obstáculo apenas reforçava minha determinação. Nomeei a organização Justiça Equilibrada, um nome que refletia meu desejo de corrigir os desequilíbrios que eu mesmo havia ajudado a criar no passado. Usei minhas conexões no mundo jurídico para recrutar outros advogados que compartilhavam minha visão, incluindo alguns de meus antigos colegas que haviam sido inspirados por minha mudança de vida. Helen Fisher foi uma das primeiras a se juntar à causa. Você me fez perceber que podemos usar nossas habilidades para algo maior do que apenas ganhar dinheiro, ela me disse quando aceitou meu convite para se tornar parte da equipe. À medida que a justiça equilibrada crescia, comecei a ver o impacto real que estávamos tendo. Famílias mantendo suas casas, trabalhadores recebendo compensações justas,
consumidores sendo protegidos de fraudes. Cada vitória, por menor que fosse, me lembrava do porquê havia escolhido esse caminho. Um caso em particular ficou gravado em minha memória. Era uma ação coletiva contra uma grande corporação farmacêutica que havia deliberadamente ocultado os efeitos colaterais perigosos de um de seus medicamentos. O caso era complexo, e a corporação tinha recursos quase ilimitados para se defender. Durante meses, trabalhamos incansavelmente, muitas vezes virando noites, reunindo evidências e construindo nosso caso. Era um trabalho exaustivo, mas diferente do estresse que eu sentia em minha vida anterior, este era um cansaço satisfatório, impulsionado por um propósito maior. O dia do julgamento chegou, e eu me vi de volta a um tribunal, mas desta vez, do outro lado. Enquanto apresentava nosso caso, senti uma clareza e determinação que nunca havia experimentado antes. Não estava ali para ganhar a qualquer custo, mas para buscar justiça e verdade. Quando o veredito foi anunciado a nosso favor, a sala do tribunal explodiu em aplausos. Vi lágrimas nos olhos de nossos clientes, pessoas cujas vidas haviam sido devastadas pelos efeitos colaterais do medicamento. Naquele momento, senti uma onda de emoção me invadir. Não era o triunfo egoísta que eu costumava sentir ao ganhar um caso, mas uma profunda gratidão por poder fazer a diferença. Evelyn estava na galeria, e quando nossos olhos se encontraram, vi o orgulho e o amor em seu olhar. Ela havia estado ao meu lado durante toda essa jornada, me apoiando nos momentos difíceis e celebrando cada pequena vitória. Enquanto saíamos do tribunal, fui abordado por um homem idoso, um dos membros da ação coletiva. Com lágrimas nos olhos, ele apertou minha mão. "Obrigado", ele disse simplesmente. "Você nos devolveu nossa dignidade." Suas palavras me atingiram profundamente, lembrando-me da entidade de luz e de sua mensagem sobre o verdadeiro propósito da vida. Percebi que havia encontrado o meu. Usar minhas habilidades e conhecimentos para dar voz aos que não têm, para defender os indefesos. Naquela noite, sentado em nosso apartamento com Evelyn, refleti sobre o quanto minha vida havia mudado. O homem ambicioso e egoísta que eu era parecia uma memória distante. Em seu lugar estava alguém que finalmente entendia o verdadeiro significado de sucesso e realização. "Você está feliz?" Evelyn perguntou suavemente, notando meu silêncio contemplativo. Olhei para ela, para a mulher que havia estado ao meu lado através de tudo, e sorri. "Mais do que feliz", respondi. "Estou em paz." E era verdade. Pela primeira vez em minha vida, senti que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. A jornada não havia sido fácil, mas cada passo havia me levado a este momento de clareza e propósito. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e rosa, senti uma profunda gratidão. Gratidão pela segunda chance que me foi dada, pela oportunidade de corrigir meus erros e fazer a diferença no mundo. E, acima de tudo, gratidão pela compreensão de que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos para nós mesmos, mas no que podemos dar aos outros. Esta era a lição final da minha experiência de quase morte. Uma lição que eu estava determinado a viver todos os dias pelo resto da minha vida.